né? Então, nesse novo mundo energético, a vibração ela mudou por completo, né? A gente meio que tem aí uma virada de ampulheta, assim, digamos, né? É uma nova energia. E nós que somos adultos, né, que já temos o nosso corpo formado, tanto fisicamente quanto energeticamente, a gente vai sentir um baque bem mais pesado. E eu não sei se vocês perceberam, mas se vocês ainda não perceberam, parem para analisar a quantidade de pessoas que vêm sofrendo com crises de ansiedade, a quantidade de pessoas que vêm sofrendo com questões psicológicas. Parem para analisar a quantidade de pessoas ao redor de vocês que vocês ouviram falar. Isso tudo ele é ocasionado por conta dessa mudança que a gente passou, né, que aconteceu lá no dia 23 de dezembro de 2022. E a gente vive agora essa nova vibração. E o nosso campo energético, o nosso corpo áurico, ele não sabe lidar. E o que isso ocasiona na gente? Ocasiona na gente uma sensitividade muito grande. Então agora a gente está mais suscetível a absorver vibrações, né? A gente está mais sensitivo a sentir as coisas ao nosso redor. E isso tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Que isso que preocupa, né? Preocupa em que sentido? Preocupa no sentido em que nós, seres humanos, estamos acostumados a enxergar apenas as coisas negativas do nosso dia a dia, né? Se eu parar agora para perguntar para você que está assistindo aí, para pedir para você fazer uma lista da quantidade de um lado de uma folha, você vai colocar a quantidade de coisas positivas que aconteceu no teu dia a dia, e no outro lado da folha você vai colocar a quantidade de coisas negativas que aconteceram no teu dia a dia. Quando você terminar, fala para mim qual foi a maior quantidade. Foi das questões positivas ou das questões negativas, né? Eu tenho quase que certeza, 90% de certeza, que a maior quantidade vai ser ali do lado negativo. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a enxergar só o que é negativo no nosso dia a dia. E a gente não dá atenção às coisas positivas que acontecem com a gente durante o dia, né? E isso faz com que a gente se acostume a enxergar as coisas negativas. Isso faz com que a gente se acostume a dar ouvido e a se entregar às vibrações negativas. E agora que a gente está vivendo nesse momento, a gente fica mais sensível a essas vibrações. Então, se a gente chegar num ambiente que a energia está negativa, a gente vai se envolver por completo naquela energia porque a gente está acostumado com ela, né? E quando a energia positiva tenta ali nos abraçar, tenta ali sabe, dar força, a gente meio que começa a ignorar porque a gente está prestando atenção naquela vibração negativa. E isso pode prejudicar muito a gente, né? Porque a gente acaba que desestabilizando o nosso corpo espiritual. E isso lá na frente pode ocasionar uma doença ou algo parecido, né? Essa mudança que a gente passou no dia 23 de dezembro, ela já vem sendo prevista, ela foi prevista por Chico Xavier, ela foi prevista pela vidente Baba Vanga, né? Foi prevista por diversos outros videntes, né? Por diversas outras comunidades, esse momento foi. E tanto é que o processo que a gente passou de pandemia, ele foi um processo ali de reestruturação energética, né? E o final dele faz com que a gente viva num novo ambiente, viva num novo mundo. E a gente precisa se adaptar, a gente tem um prazo, na verdade, para se adaptar a essa nova vibração. E esse prazo, ele é um prazo de 5 anos, né? Então a gente tem 5 anos para saber se adaptar. Tá, mas o que acontece se a gente não se adaptar? O que acontece, a gente vai fazer a passagem, né? Mas não no sentido que, passou 5 anos, eu não me adaptei, morreu. Não vai ser algo assim também, né? Lembra que a gente está falando de cura espiritual, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente pode alcançar a cura, a gente também pode alcançar o desgaste, a doença espiritual. E se a gente está numa doença espiritual, o nosso corpo também ele vai estar numa doença também, né? Então, assim, durante esse período, a gente tem esse prazo de 5 anos para reorganizar o nosso campo energético e alinhar ele com essa nova vibração.
essa nova vibração em que nós estamos vivendo. E a partir do momento que a gente conseguir alinhar ele durante esse período de 5 anos, a gente vai viver tranquilamente, porque a gente vai estar adaptado. Mas se a gente não conseguir fazer isso, a gente, durante esse período, né, claro, não vai ser do dia para a noite, mas vai ser em alguns momentos, a gente vai começar a sofrer com crise de ansiedade, a gente vai começar a ter com mais frequência, pensamento suicida, né? A gente vai começar a se entregar muito mais fácil a situações em que podem afetar bastante o nosso psicológico, né? E fazendo isso, ocasionando isso, fora que o nosso sentimental também ele vai estar muito à flor da pele, né? Ou seja, isso é tanto no positivo quanto no negativo. No sentido positivo, uma coisinha que antes a gente conseguia relevar, né? De alguém vir falar com a gente, xingar a gente conseguia relevar, hoje em dia é o triplo de vezes de dificuldade para a gente conseguir relevar, porque a gente está muito mais sensível a essa vibração. E aí, se a gente não conseguir relevar, a gente já vai querer ir para cima. A galera filha de Ogum, filho de Ansã, vão tudo para cima, né? Que é uma discussão, uma batalhazinha. Daí a gente vai ter que se controlar ainda mais, né? A galera de Oxum, principalmente por conta do sentimental, porque agora qualquer coisinha pode abalar aí as suas estruturas, né? Então a gente tem que estar bem mais atento a essas questões, porque a gente precisa estar bem energeticamente, a gente precisa estar bem fisicamente, né? E a gente estando bem energeticamente, a gente está bem fisicamente. Então, assim, a nossa cura espiritual, ela consiste na nossa concentração, na nossa meditação, na gente olhar para a gente mesmo, da gente buscar conhecer quem nós somos de verdade, o que nós queremos de verdade para a nossa caminhada. Quando eu falo o que a gente quer de verdade para a nossa caminhada, eu estou falando caminhada espiritual e caminhada física, né? Quando a gente vive num mundo de indecisões, que a gente não consegue definir o que a gente deseja, a gente acaba se perdendo. E quando a gente está perdido, a gente se desgasta, porque a gente não tem rumo, e a gente fica andando em círculos ali, a gente não consegue chegar em canto nenhum, e isso traz um desgaste para a gente físico mesmo, e esse desgaste físico ele acaba desestruturando também o nosso energético, né? Então ele pode interferir um interfere no outro, na verdade, né? E assim, quando a gente desabilita, por exemplo, num acidente, a gente se machuca, se rala, a gente está machucando primeiramente a nossa carne. E depois esse machucado, se a gente não cuidar por imediato, ele vai acabar afetando o nosso energético. E o nosso energético desabilitado, ele vai acabar fazendo com que esse ralado tenha maior dificuldade para cicatrizar, ou vai fazer com que aquele ralado, um pequeno ralado, possa desencadear numa coisa ainda pior, né? Mas quando a gente cura logo a nossa matéria, busca cuidar logo da nossa matéria, a gente não deixa com que essa ferida alcance lá o nosso campo energético. E quando a gente faz isso, a gente consegue reestruturar e manter ali a nossa carcaça, como a gente pode dizer, bem estável, bem equilibrada, bem estruturada, né? Então tudo isso é uma forma da gente buscar conhecer o nosso espiritual, né? Conhecer quem nós somos de verdade, conhecer o que nós sentimos de verdade, conhecer o que nos faz feliz de verdade, conhecer o nosso chão, né? Onde a gente exerce a nossa fé, que é onde a gente coloca em prática aquilo que a gente acredita no sentido religioso, né? Buscando ali equilíbrio espiritual, buscando reestrutura emocional, buscando equilíbrio psicológico e, por que não, físico também, né? Dentro do terreiro a gente vem falar, quando a gente fala de cura espiritual, a gente também fala dos nossos amados pretos velhos, né? Que é ele que nos mostra o caminho ali, os conselhos que curam o nosso campo energético, né? E uma coisa muito importante, já que a gente está falando de cura espiritual, é que dentro de um terreiro, você que frequenta, a cura ela não vai se dar no sentido físico, né? Os guias ali, os pretos velhos, eles não vão trabalhar no teu corpo físico, né? Eles não são médicos da matéria, né? Eles não são doutores da matéria, mas eles são doutores espirituais. Então, quando eles
trabalho em ti, se você tem uma dor física, se você tem uma ferida física, quando você vai num terreiro e pede pro preto velho trabalhar ou pro caboclo trabalhar, ele não vai por mais que ele utilize de ervas ali, por mais que ele utilize de banhos, né, de lembedores, de preparados de ervas para passar em ti ali, ele não vai estar trabalhando no teu físico não. Ele vai estar trabalhando no teu espiritual. E aí, se você alcançar a cura, é sinal de que o teu corpo espiritual conseguiu estar curado, né? Mas caso você não consiga alcançar a cura, isso daí vai depender de muitos fatores, né? Um deles pode ser a questão da tua fé. Será que a tua fé não foi o suficiente para você estar curado? Outra questão é, será que você não esteve aberto a receber a cura ou o trabalho do vovô, né? Ou dos guias espirituais, enfim, né? Porque, volto a dizer, o trabalho dos guias, ele não é um trabalho no físico, não é um trabalho na tua matéria, é um trabalho no teu espírito. Ele pode estar passando ali a erva no teu corpo, em cima da tua ferida, mas ele não está mirando na tua ferida externa. Ele está mirando na tua ferida interna, no teu corpo espiritual, né? E aí, como ele está trabalhando a energia e ele está utilizando a energia das ervas, a energia de muitos outros elementos ali, e você não está aberto a receber essa vibração, você não vai conseguir alcançar a cura, porque você não vai estar permitindo que aquela energia reestabilize o teu campo energético, né? E outra questão é, quando eu já falei aqui também, né, que quando o nosso corpo está muito desabilitado, que ele não consegue mais suportar o nosso corpo espiritual, a pessoa ela vai fazer o desencarne, mas o espírito dela ela vai estar curado. Curado no sentido de consciência, curado no sentido de entender de que ela não sofre mais, de que aquele espírito ele não está mais ali sentindo dores carnais, né? Ele vai ter um entendimento de que tudo aquilo, todas aquelas dores, todo aquele sofrimento era algo carnal, né, e que estava conectado à consciência física. E quando a gente vem falar de consciência espiritual, que a gente está falando de vibrações, a vibração ela não sente dor, né, porque é energia, porque é uma transmissão, uma frequência, então não tem a dor, não existe essa dor. A dor ela é uma consciência, ela é consciente, na verdade, né? E quando o espírito ele é trabalhado e compreende isso, quando ele desencarna, ele de fato fica curado, né? Porque ele não entende, ele entende que que o corpo dele não sente mais dor. Ele entende que o espírito dele está desconectado da carne, que está desconectado da matéria, né? E isso é uma forma de cura espiritual. Então, meus amados e meninas amadas, para a gente conseguir encontrar a nossa cura espiritual, a gente precisa estar aberto a receber essa cura espiritual. A gente precisa querer, de fato, que essa cura espiritual se estabeleça no nosso campo energético. A gente precisa ter o desejo de que isso aconteça. E a gente precisa ter fé, claro, sempre, né?